E a quinta e última dica é... Me esqueci. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa e eu sou nutricionista e coach. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre compulsão alimentar. Essa é uma dúvida que surge todos os dias pra mim, tanto no consultório quanto nas redes sociais. As pessoas vêm me perguntar, vêm me relatar que tem compulsão, enfim. Então hoje eu vim esclarecer pra vocês coisas que eu acho muito importantes que vocês saibam sobre esse assunto. Roda a vinheta! Vamos lá então para mais um vídeo desse canal, mas antes disso, já se inscreve aqui, já me segue lá no Instagram, acessa meu site, os links estão aqui na descrição para vocês, tá, gente? E assim, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a diferença que existe entre um transtorno de compulsão alimentar, um episódio de compulsão alimentar e um exagero ocasional. Essas coisas são muito diferentes e as pessoas confundem isso com muita frequência, então eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui nesse vídeo de hoje. Segundo o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, um episódio de compulsão alimentar tem duas características muito importantes. A primeira delas é comer uma quantidade definitivamente maior de comida do que outras pessoas comeriam num período específico de tempo, geralmente menor do que 2 horas. Então, uma pessoa que tem um episódio de compulsão alimentar vai comer uma quantidade realmente muito grande de comida num curto espaço de tempo. E associado a isso, vai existir uma sensação de perda de controle, uma sensação de que a pessoa realmente não consegue controlar aquilo que está acontecendo naquele momento. Já o exagero ocasional é algo totalmente normal. Todo mundo já passou por um momento em que exagerou. É o famoso chutar o balde ou enfiar o pé na jaca, sabe? Tu já passou por isso, eu já passei por isso, vamos passar por isso muitas outras vezes na nossa vida. E geralmente esse exagero ocasional está associado a situações específicas. Do tipo, um evento que eu fui, tinha muita comida boa e eu acabei exagerando. Ou um dia que minha mãe fez a minha comida favorita e eu acabei exagerando. Enfim, são situações que todo mundo já viveu um dia, não necessariamente é algo ruim, porque depende da frequência que isso acontece, depende se te traz algum prejuízo ou não. Agora, o transtorno da compulsão alimentar, ele precisa que aconteça o episódio da compulsão alimentar de uma forma específica associada a outras questões que eu vou explicar aqui pra vocês. Então, é algo mais complexo e que geralmente vai precisar ali de um diagnóstico de um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Uma característica muito importante deste transtorno alimentar é que os episódios de compulsão precisam acontecer pelo menos 1 a 3 vezes por semana durante 3 meses, tá? Então, para a pessoa ter esse transtorno, isso precisa acontecer. E junto a isso, precisa ter associado umas questões que eu vou ler aqui para vocês que estão lá no DSM, inclusive, se vocês quiserem ver lá. Eu não sei de cor, então eu vou ler, né? Que são as seguintes: comer mais rapidamente do que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio. Isso não é aquela coisa de assim, gente, comi e fiquei cheio. É comi e fiquei me sentindo muito mal de tão cheio que eu fiquei, tá? Comer grandes quantidades de alimento na ausência da sensação física de fome. Então, eu começo a comer e continuo comendo mesmo estando satisfeita, saciada, eu não estou com fome, às vezes nem vontade de comer, eu apenas estou comendo de forma compulsiva, tá? Comer sozinho por vergonha do que se está comendo. Então, geralmente, esses episódios de compulsão, geralmente, na grande maioria dos casos, eles acontecem quando a pessoa está sozinha, não tem ninguém na volta, é um momento bem difícil, então a pessoa se isola do mundo quando está acontecendo. E sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida. Então a pessoa vai lá, tem o episódio de compulsão, come de uma forma muito exagerada, se sente fisicamente mal, muitas vezes a pessoa pode até vomitar, ter diarreia, tontura, enjoo, enfim, e depois segue esse sentimento de extrema culpa, tristeza, depressão do que a pessoa fez. Gente, como vocês podem ver, tem uma diferença muito grande na intensidade emocional dessas situações, vocês percebem?
Uma coisa é o exagerar de forma ocasional, me sentir culpada depois por causa disso. E geralmente essa culpa que a gente sente depois de exagerar ocasionalmente está relacionada ao fato de que eu tô fazendo dieta ou tô tentando mudar minha alimentação, e aí por isso que eu me sinto culpada por ter exagerado, porque senão é comum também as pessoas exagerarem e não se sentirem culpadas depois, é a vida que segue. Então depois de um exagero, a vida segue normal, né? Agora, depois de um episódio de compulsão alimentar, geralmente existe um sofrimento maior e de um transtorno alimentar, então, maior ainda. Vocês precisam refletir aí em casa qual é a situação que vocês estão vivendo e depois, para isso, vocês vão seguir esse passo a passo aqui que eu vou explicar para vocês de como resolver essa situação, tá? Então, se tu identificou que tu tem o transtorno da compulsão alimentar ou se tu suspeita que tu tem, a primeira coisa que eu tenho para te falar é que tu precisa buscar a ajuda de um psicólogo ou de um médico psiquiatra. É a primeira coisa que tu precisa fazer. Porque se tu suspeita que tu tem ou se tu tem certeza que tu tem, tu precisa ter esse diagnóstico de um profissional que seja apto para te dizer que tu realmente tem isso e depois seguir com um tratamento adequado pro teu caso, tá? E, gente, não é porque a gente tem essa questão, né, esse preconceito com doenças mentais, mas doença mental é uma doença como qualquer outra e é uma doença que tem tratamento e o pior é ficar sem tratamento. Eu sei que muitas vezes é difícil de aceitar que tem essa doença, mas é melhor aceitar e buscar o tratamento do que ficar lutando contra algo que tá ali e que tu não tem escolha. Então, busca tratamento com profissionais adequados para isso. E, gente, não é com o nutricionista. A nutricionista, ela pode depois fazer parte do tratamento, né? Pode ajudar, auxiliar de várias formas e tem que ser uma nutricionista especializada nisso. Eu, por exemplo, tenho especialização em psicologia e transtornos alimentares, então a gente tem uma abordagem bem específica, mas não é a nutricionista que vai resolver. É o psicólogo e o médico psiquiatra. Vai associar terapia, né? Psicoterapia com, na maioria das vezes, alguma medicação que vai te ajudar a controlar mais esses episódios de compulsão alimentar. Se tu avaliou toda essa situação aí que a gente conversou e percebeu que não é o caso de tu ter um transtorno alimentar, mas que tu tem tido exageros ocasionais com muita frequência ou até episódios de compulsão alimentar numa frequência maior do que tu gostaria, enfim, isso tá te atrapalhando, tá te trazendo algum prejuízo, eu vou te dar algumas dicas aqui muito importantes do que tu pode fazer já a partir de hoje para melhorar isso. Primeira dica mais importante de todas, gente, não faça dietas restritivas. Nesses casos específicos, então, assim, é mais importante ainda, não faça dietas restritivas. Dietas restritivas pioram muito, muito mesmo essas questões de compulsão alimentar, de exageros, enfim, tá? Então, é muito importante também, a segunda dica, que tu melhore a tua consciência alimentar. Eu fiz um vídeo, que inclusive eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem, falando um pouquinho sobre algumas formas que vocês podem fazer isso. Mas eu vou focar aqui em duas coisas muito importantes que são básicas e já podem ser trabalhadas a partir de agora por vocês, que é saber identificar fome de vontade de comer e ficar satisfeito, né, saciedade e exagero, ficar cheio, né? Então, eu uso uma ferramenta muito legal que eu vou deixar ali no meu site para vocês acessarem e baixarem, que se chama Odômetro da Fome, que é tipo um meio reloginho assim, que tem os níveis de fome e de saciedade. Por ali vocês vão poder refletir numa alimentação se vocês estão comendo quando tem vontade ou quando tem fome e se vocês estão comendo até ficarem cheios ou saciados. Então, muito importante, né? Vontade de comer geralmente está associada a algo específico. Quando eu tenho vontade de comer, geralmente é aquela coisa de, sabe? Ai, eu tô com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Ou então eu tô com vontade de comer sorvete, eu tô com vontade de comer pizza. É algo que ou eu não sei ou é muito específico, tá? E geralmente a gente percebe que a gente não tá com aquela fome, eu não tô morrendo de fome, mas eu comeria alguma coisa agora. Então essa é a vontade de comer. A fome é aquela que é fisiológica, é um sinal que teu corpo te dá de que ele precisa de nutrientes, de energia. E geralmente a gente sente aqui, ó, não é aqui que nem a vontade de comer, é aqui, é no estômago, é aquele buraco, eu sinto isso com muita frequência, no caso. Sabe aquele ronco, aquela coisa...
Isso aí é fome, tá? Geralmente a gente não tem dúvida quando a gente tá com fome, mas muitas vezes a gente tem dúvida quando a gente tá com vontade de comer, que a gente fica naquela de, eu não sei se eu tô com fome ou se eu não tô com fome, sabe? É isso. E a diferença de ficar satisfeito e cheio? A gente fica satisfeito quando a gente percebe que a gente já comeu o suficiente pra passar a fome, mas que o nosso estômago não ficou cheio de comida, sabe? Aquela sensação de que comi uma quantidade grande. Eu comi uma quantidade suficiente de que eu já sei que passou minha fome, tá tudo certo, mas não exagerei. E geralmente ficar cheio é aquela sensação de realmente que a gente pensa assim, podia ter comido um pouquinho menos, sabe? Abrir o botãozinho não precisava ter aberto o botãozinho da calça aqui pra resolver esse exagero, sabe? Então, é muito importante que vocês identifiquem isso. E o odômetro da fome vai ajudar vocês de que forma? Vocês vão avaliar ali os níveis e vocês vão ver que ele vai estar dividido entre níveis de fome e níveis de saciedade. Ou não sei se vai estar para esse lado ou para esse, mas vocês vão ver lá, né? E aí vocês vão usar ele antes e depois das refeições. Então antes de comer vocês vão pegar o odômetro e vão avaliar qual é o nível de fome que eu tô agora. Lá na ferramenta que eu vou enviar pra vocês, tem os níveis e a explicação de cada um deles, tá? Então, será que eu tô comendo porque eu tô morrendo de fome? Ou será que eu tô com fome? Ou com pouca fome? Ou com nada de fome? E depois vocês vão avaliar e usar ele no final da refeição. Então, será que eu comi até me sentir cheio, desconfortavelmente cheio ou saciado? Enfim, usem essa ferramenta que vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Terceira dica, planeje a sua alimentação sem excluir os alimentos que tu mais gosta. Então tu vai fazer um planejamento, né, de horários para comer, o que vai comer, vai fazer um cardápio e vai incluir no teu dia a dia as coisas que tu gosta de comer. É claro que se tu sabe que essas coisas, que muitas das coisas que tu gosta de comer não são saudáveis e não seria o ideal comer com frequência, tu vai determinar quantas vezes por semana tu vai comer isso, né? E é muito importante incluir também nesse planejamento os dias que tu vai comer coisas que não são comuns de comer todos os dias ou que não deveriam ser, como pizza, hambúrguer, sorvete, essas coisas que a gente sabe que fazem bem pra mente, mas não fazem tão bem pro corpo, então tem que ser mais eventual do que frequente, né? Quarta dica, pratique o não julgamento da comida. Pare de julgar o que você come. A gente tem essa mania horrível de isso aqui que eu tô comendo é pecado, isso aqui é errado, isso aqui é proibido, isso aqui não pode. Vocês já perceberam isso, como a gente faz isso? Essa do pecado eu escuto no consultório com tanta frequência, gente. O meu pecado é a cervejinha do final de semana. Mas, gente, que pecado! Cervejinha é uma coisa boa. Eu particularmente não gosto de cervejinha, mas eu sei que todo mundo gosta, né? Não, a gente bota ali as coisas como boas e ruins. E isso torna tudo muito mais difícil e é isso que gera sentimento de culpa depois, porque eu só sinto culpa de algo que eu sinto que é errado, né? Tu sente culpa de algo que tu sente que é bom, que te faz bem, que tu tá feliz fazendo? Não, né? Então, essa questão de a gente botar nome nas coisas, botar uma etiqueta ali do que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, vocês vão me ouvir falando isso aqui 1000 vezes nos vídeos. Isso é muito ruim, isso estraga a relação com a comida, então comecem a perceber com que frequência aparecem esses pensamentos, né, de julgamento da comida e que fazem vocês se sentir culpados depois de comer. E comecem a trabalhar a mente de vocês para não fazer mais isso. Então percebeu que julgou a comida, que falou que a comida é um pecado, ou que é boa, ou que não é, ou que é errado, ou que é proibido, traz na mente, não, eu não preciso enxergar o alimento dessa forma, enxergar o alimento dessa forma não me faz bem, é uma comida como qualquer outra, eu sei que eu preciso de equilíbrio, eu faço escolhas conscientes, eu tenho consciência alimentar, enfim, comecem a trabalhar a mente de vocês para largar essa mania de julgar a comida, tá? E a quinta e última dica é, busque identificar os gatilhos dos momentos difíceis. Então, o que faz eu chegar em casa com uma vontade louca de devorar todas as coisas e pessoas na minha frente, né? A gente tem gatilhos, às vezes é uma situação estressante no trabalho, uma briga com o meu marido, enfim, um dia que eu me acordei pensando coisas ruins sobre mim e daí meu dia foi ruim, cheguei de noite, exagerei, enfim. Quais são os gatilhos que ativam e que pioram esses momentos? E bole estratégias para passar por esses momentos
Bole estratégias que façam tu passar pelos momentos de uma forma mais tranquila, né? Não ser tão horrível passar por esses momentos, né? Tão desesperador, porque eu sei que é desesperador quando a gente tá ali, principalmente se a gente tem um objetivo, né, de emagrecimento ou de melhorar a alimentação, enfim, e a gente fica com aquela coisa na cabeça de que não devia estar comendo aquilo, não devia estar fazendo aquilo. Então é importante que tu já tenha um planejamento de como tu vai passar por essa situação. E eu tenho algumas dicas pra vocês, né? Coisa simples, né? A gente pode ser, eu tenho um amigo que sempre que eu converso com ele eu me sinto melhor. Então liga pra esse amigo. Sair pra andar de bicicleta na beira da praia é uma coisa que me faz super bem. Então sai pra andar de bicicleta. Fazer exercício é uma coisa que me faz me sentir bem. Então vai fazer exercício. E de preferência faça isso naquele horário que tu sabe que é mais difícil. Naquele horário que acontece com mais frequência esses momentos de exagero, tá? Então, são coisas muito simples mesmo, mas tem que ser coisas que tu sabe que te traz alívio emocional, que te traz prazer, ou que te distrai, te tire o foco, a obsessão pela comida naquele momento. Então hoje eu te falei sobre a diferença de um episódio de compulsão alimentar, um exagero ocasional e um transtorno de compulsão alimentar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de verdade. Se tu conhece pessoas que precisam dessas informações, compartilha esse vídeo com eles, porque eu sei que tem muita gente por aí com essa dúvida, que não entende muito bem isso, e é muito importante entender essas diferenças. Se tu gostou, já deixa um likezinho aqui, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, toda aquela coisa que tu já sabe. E se tu tiver dicas, sugestões de outros vídeos que tu queira que eu faça, pode deixar aqui nos comentários também, tá, gente? Eu te vejo no próximo vídeo. Beijão!